Nós celebramos o 9º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos traz hoje, dentre tantas coisas, a importância do mandamento do sábado, que para nós cristãos, por conta da ressurreição do Senhor, nós observamos o domingo, não é? Tanto que estamos aqui, a liturgia dominical. No entanto, algo que é preciso que entendamos: nada que Deus nos exige e pede é algo descolado da realidade. Na verdade, a realidade de todas as coisas parte dele, é ou não é? Ele é o sentido de tudo. E quando o Senhor manda observar o sábado, não é no sentido de um preceito meramente vazio, mas uma maneira de honrá-lo e de contemplá-lo de maneira mais intensa. Olha, o sábado não é o descanso do ócio nas Sagradas Escrituras, como dos gregos. É o descanso enquanto contemplação, porque Deus é todo poderoso, sim ou não? Ele não poderia ter criado toda a realidade numa fração de segundos? Mas por que ele faz em 6 dias e no 7º dia ele descansa? Primeiro, para nos dar uma ideia de processo. Segunda coisa, 6 dias, 6 é o número da incompletude, da imperfeição. O 7º dia, que é o do descanso, é a obra de Deus que é feita de maneira perfeita e nos dá a ocasião de celebrá-lo de maneira concreta. Mas olha que interessante, não apenas observar porque ele mandou, mas acima de tudo no domingo, no sábado, no caso aqui, é preciso que consigamos enxergar em nossas vidas a ação de Deus em nossa história. Como é que ele tem nos conduzido? Perceba, ele fala: observa o sábado, porque vocês foram escravos no Egito, e por 400 anos o povo foi escravo, até que Deus estende a mão e tira o povo do Egito e o leva à terra prometida. Já parou para pensar quantas vezes Deus também não te libertou de tantas coisas, de tantas realidades, quantos livramentos? Olha, só pelo fato de sermos cristãos e termos abraçado a fé, já é um grande privilégio, porque temos a percepção real de todas as coisas e a possibilidade de, vivendo uma vida no Senhor, não cairmos em tantas situações, em tantas realidades. É uma grande graça. O grande problema é quando o preceito é esvaziado de sentido e se foca na performance. Você sabe que está no processo de todos aqueles que começam a caminhar na fé, o que nós chamamos de escrúpulo. O que é o escrúpulo? É quando a gente foca tanto na performance que vai se perdendo o sentido das coisas, que é o que os fariseus estão vivendo. Para vocês terem uma ideia, dos 10 mandamentos, eles enxergaram 613 prescrições. É lei bastante. E o judeu tradicional, ele tem decorada as 613 leis e as observa. Só que chegou num momento em que o sábado virou um descanso obrigatório, e lá até hoje. Nós tivemos a graça de estar na Terra Santa, e o Shabá, no sábado, começa no pôr do sol, não é? Da sexta, vai até o sábado. Ele, até para descer de elevador, eles não clicam nem no botão. No dia, o elevador é programado já para parar de andar e andar, porque eles observam isso à risca. E o que acontece aqui é uma observância de um preceito mais esvaziado do seu sentido original. Olha, há uma grande diferença entre fome e jejum. A fome é uma privação involuntária de alimento. O jejum é uma privação voluntária, ou seja, você escolheu não comer. Tanto que, depois vocês podem pesquisar, sabe qual que é o recorde de uma pessoa que ficou em jejum? 382 dias. Jejum de alimento, só tomava líquido. Ele saiu de 200 para 80 quilos, aí uma boa dieta para... Tô quase eu fazendo essa aí, né? Mas nem pode mais quebrar esse recorde, porque se a pessoa... Tem gente que vai querer quebrar e, portanto, pode acontecer o pior. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Mas só para dizer, há uma grande diferença. E o que acontece aqui com Jesus, eles não estão comendo meramente porque estão quebrando o jejum. É fome, não é? E o Senhor vai dizer uma coisa: Ele é Senhor também do sábado. Tanto que para nós o domingo, né, que vem do latim dominus, significa Senhor. É o dia dele. Mas
eles se perderam tanto nisso que não olharam para os que estavam com fome. E o que é mais absurdo, quando Jesus entra na sinagoga, ele cura o homem em dia de sábado, o povo nem se alegra com a cura da pessoa e está preocupada pela cura sem dia de sábado. Ô, gente, alguém está com a mão seca e tem uma enfermidade, o que é mais importante? Perceba o nível que chega. Nós falamos muito deles, mas também podemos cair no mesmo erro quando o domingo é esvaziado do seu sentido e a gente começa a tão somente cumprir o preceito. Eu brinco às vezes, tem um povo que fala: eu vou na missa logo sábado para ficar livre no domingo. Não tem importância ser no sábado não, mas para ficar livre. Ou seja, é como se a Santa Missa fosse um peso que você precisa passar, precisa suportar, mas não o sentido original da coisa. Você sabe que a Santa Missa, por mais que tenhamos vários horários de missa, aconteceu até hoje na história apenas uma missa. Ela aconteceu no Calvário. A cada celebração, a cada Santa Missa, nós vivemos o Calvário de Cristo de maneira incruenta. Acontece de novo a obra redentora do Senhor, nós experimentamos a sua salvação. Tanto que o sacerdócio católico, o sacerdócio, nós não temos sacerdócios, é o único sacerdócio. Há um único sacerdote que é Cristo. E é na pessoa dele que o sacrifício é oferecido. É ele que oferece. Ele é o protagonista do sacrifício. Se nós tivéssemos essa clareza, nós não esvaziaríamos o domingo de sentido. E a primeira coisa que pensaríamos como se fôssemos em qualquer lugar é a importância da Santa Missa. É fundamental. O missionário Rodrigo Ferreira esteve conosco e falando com os ministros, ele disse algo que muito forte. Disse que uma vez uma missão para o Japão, um pastor foi ao lado dele, não para a mesma missão, né? Ele estava indo, porque foi chamado, né, pela igreja lá, e o pastor também coincidiu de ir para uma missão também lá. E na conversa ele falou assim: olha, pastor, né? Se eu acreditasse, que nem vocês acreditam, que Jesus está presente na Eucaristia, eu ia dormir noites e noites no sacrário. Porque se ele está presente ali, por que a gente não tem uma vida eucarística? Por que a gente não tem uma vida de adoração? Perceba? Se eu acredito plenamente que Jesus está presente, nós celebramos isso quinta-feira, não é? Corpus Christi. Que ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. E é muito forte isso, porque Jesus não disse: isso aqui simboliza o meu corpo, isso aqui simboliza o meu sangue. Ele falou: esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. E se nós não comermos do corpo e sangue do Senhor, não teremos parte com ele. É por isso que na Santa Missa não tem vergonha, não é vergonhoso de maneira alguma você não comungar, de repente não tiver estado de graça. É melhor não comungar do que comungar indevidamente. Porque quando comungamos indevidamente, vai dizer as Sagradas Escrituras, quem não distingue o corpo e sangue do Senhor, comunga a própria condenação. De tão importante e fundamental é a participação na Santa Eucaristia. Esse é o sentido. E nós precisamos retomá-lo. A segunda leitura nos apresenta uma imagem muito bonita de como que é a vida do cristão, né? Perceba que fala que nós passamos por diversas situações, mas não somos vencidos por nenhuma, porque Cristo já venceu todas as coisas. E usa a imagem do vaso de barro. O vaso, para ele tomar forma, o oleiro vai e o forma. Para ele ficar rígido, ficar duro, ele passa pelo fogo. Mas, se ele cair no chão, ele quebra. É por isso que o Senhor fala: nós carregamos um tesouro grandioso em vasos de barro. O que Deus está nos dizendo? Deixa eu te moldar como um vaso. Deixa que o fogo das provações, das dificuldades, torne você algo duro, firme. Mas acima de tudo, jamais desconsidere a fragilidade. Porque se cair, quebra. Como é que nós temos cuidado desse tesouro que Deus colocou em nossos corações? Se pararmos para pensar, a salvação da nossa alma, qual tem sido a nossa preocupação com isso? A gente desconsidera tanta coisa e deixa para tanta situação, e o fundamental muita gente não faz. Olha, tem uma expressão muito forte que diz o seguinte:
O céu é capaz de pagar todo e qualquer prejuízo e dificuldade que você enfrentar para chegar até lá. Mas situação nenhuma que você vive é capaz de equiparar o preço de ter perdido o céu, de ter perdido a presença do Senhor. Como é que nós estamos vivendo? Há quanto tempo Jesus já não está no centro das coisas? E nós vivemos uma época que as pessoas escolhem aquilo que querem ouvir e seguir. O que eu mais ouço, as pessoas falam, não, eu vou ali ou aqui porque eu me sinto bem. Uma geração escrava de sensações, mas que não consegue abraçar de fato o Senhor. E por isso que vive uma vida menos realizada. Deus não te criou para pouco, não. E entender isso e participar essa vida no Senhor faz com que experimentemos a verdadeira alegria. Porque senão vai acontecer o que aconteceu no Evangelho. Jesus olha de cheio de ira e tristeza. É como se dissesse, não entenderam nada. Eu estou curando uma pessoa e vocês estão preocupados com um preceito que, se tivesse vivenciado adequadamente, tinha enxergado a mão de Deus em todas as coisas. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Se entregando na presença dEle, e viver uma vida renovada, uma existência nova. Peça mesmo ao Senhor essa graça.